E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender uma coisa um pouquinho diferente na nossa aula. A gente vai exercitar outra parte do nosso corpo, o nosso cérebro. Então, nada melhor do que esse jogo chamado xadrez para vocês conseguirem fazer isso. Porém, a minha intenção hoje é que vocês aprendam como funciona esse jogo. Então, como que a gente vai fazer, pessoal? Primeiro de tudo, eu vou ensinar para vocês. Tem muita gente que tem muita dificuldade no xadrez, que acha ele um jogo muito complicado, muito difícil, mas eu tô aqui hoje para descomplicar o xadrez para vocês e que todos consigam jogar. Primeiro eu vou apresentar as peças para vocês. Eu coloquei as peças aqui dispostas, ó, na mesma ordem que elas devem estar aqui no tabuleiro. Então todas essas peças aqui devem ficar nessa primeira fileira. Eu vou colocando elas aqui no tabuleiro e vou apresentando elas para vocês. A primeira peça aqui da minha esquerda, temos a torre. E eu já vou falar os movimentos que cada peça pode fazer. Então a torre, ela vai aqui no canto. As duas torres vão nas pontinhas do tabuleiro. Próxima peça, a gente tem o cavalo. Bem simples de identificar ele e bem fácil, né? Então o cavalo vai logo após a torre. Então os dois cavalos a gente já coloca aqui. Ao lado dos cavalos, vem os bispos. Os bispos, eles têm esse formato aqui. Então, os dois bispos são do lado do cavalo. Temos duas pecinhas restantes, o rei e a rainha. O rei, normalmente, no jogo de xadrez, ele tem essa pontinha aqui, ó, com uma cruzinha em cima. Então, fica bem fácil identificar ele. E a rainha não tem nada. Então, segundo algumas dicas de como posicionar ele, a gente sempre segue essa diquinha básica, ó. Quando eu tô com a pecinha branca, o rei vai na casinha preta ou marrom, no caso desse meu tabuleiro. E a rainha vai do lado dele, ok? Então essa é a primeira disposição das peças do jogo de xadrez. Temos mais esses pequenininhos aqui, ó. Temos vários deles. Eles são chamados peões. Os peões a gente coloca na frente de todas as peças que nós colocamos agora no nosso tabuleiro. Eles também têm um movimento específico e o professor já vai explicar isso para vocês. Então, para início do nosso jogo, é assim que fica o tabuleiro de xadrez: torre, cavalo, bispo, rainha, rei, bispo, cavalo, torre. Na fileira da frente deles, temos todos os peões. Assim, acho que vocês conseguem ver bem como ficaria o nosso jogo. Então, essa é a primeira parte da disposição das peças no jogo de xadrez. Para essa segunda parte, galera, agora a gente vai trabalhar sobre os movimentos de cada peça. Então, eu vou começar primeiro com os peões, que são essas pecinhas aqui. Qual o movimento que o peão pode fazer? Eu ilustrei para vocês aqui, ó. Sempre para frente. Ou seja, eu estou trabalhando aqui com as peças brancas. Então, os peões sempre vão ter que andar para frente. Professor, eles podem voltar para trás? Não. O peão é a única peça que anda apenas para frente. Quantas casinhas dessa aqui o peão pode andar? Apenas uma. Uma só. Então ele vai andar uma casinha para frente sempre. Quando que o peão pode fazer um movimento diagonal? Que tem um momento que ele pode. Vou mostrar aqui para vocês. Imaginem que tem uma peça do meu adversário aqui. Conseguem ver bem? Essa é a peça do meu adversário. Agora é a minha vez de movimentar. O peão só vai fazer o movimento diagonal nesse momento, para eu conseguir pegar uma peça do meu adversário. Então eu posso fazer o movimento diagonal agora e eu consegui essa peça para mim. Para me movimentar apenas para frente.
para pegar uma peça do meu adversário com o peão apenas na diagonal. Tanto para esse lado, para a esquerda, quanto para a direita. Então, esse é um movimento do peão. Após a gente ter tratado do peão, agora eu vou começar com as peças aqui atrás. A gente tem a primeira peça que o professor vai mostrar para vocês, a torre. Qual o movimento da torre? Em cruz. Esse é o movimento que a torre consegue realizar. Porém, diferente do peão, ela pode andar quantas casas ela quiser. Exemplo, se não tiver nenhuma peça na frente da torre, então eu vou tirar esse peão daqui apenas para ilustrar para vocês, ok? Olha o que a torre pode fazer. É a minha vez de me movimentar. Então eu posso andar 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no meu adversário se eu quiser. Então é a minha vez de me movimentar, eu posso fazer esse movimento aqui, ó. Ó, eu estava nesta casa, eu andei 1, 2 e parei na terceira. Eu posso ir direto lá na outra casinha e pegar aquele peão adversário preto? Posso. Venho aqui. Posso pegar ele. Porém, nada impede também depois o meu adversário de vir e pegar a minha torre. Eu posso andar, ilustrando aqui para vocês, quantas casas para a direita ou para a esquerda? Mesmo esquema, quantas quiser. Então, era a minha vez de me movimentar, a minha torre estava aqui, e o adversário veio e colocou o peãozinho dele aqui. Reparem que eu estou na mesma linha desse peão. Lembra o movimento da torre? Em cruz. Quantas casas quiser, mas em cruz. Então eu posso ir para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda. Então agora, essa torre está aqui e ela vai movimentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas até chegar naquele outro peão. Mas ainda ela está na mesma linha. Então é a minha vez de jogar. Peguei a peça do meu adversário. Se fosse ao contrário, ainda em cruz, ó, pode ser frente, trás, direita ou esquerda. É a minha vez de jogar. Posso pegar esse peão aqui? Posso, à vontade, quantas casas eu quiser. Ok? Então esse foi o movimento da torre. Continuando com nossas pecinhas, vamos falar sobre o movimento agora do cavalo. Galera, o cavalo tem um movimento bem específico, bem curioso, que você consegue criar com ele muitas estratégias. O movimento do cavalo, ele é em L. Mas esse L não precisa ser igual tá aqui no meu desenho. Ó, ele tá assim, mas ele pode ser assim. Ainda é um L. Ele pode ser um L para baixo. Ele pode ser um L deitado. Ou ele pode ser um L, como a gente escreve normal. Vamos ilustrar. Imagina que a primeira peça que o professor quer mexer é o cavalo, tá? Agora eu vou trabalhar com esse aqui. Como que eu vou movimentar o meu cavalo? Ele é em L, então eu vou contar sempre 3 casas fazendo um L. Vou tirar esse peão daqui porque eu vou ilustrar com ele, ó. Então, olha lá. 1, 2, 3. Então, eu movimentei o meu cavalo, que estava aqui na primeira casinha. 1, 2 e 1 para a esquerda. Tá certo? É um L, não é? Olha lá, vou fazer de novo. Meu cavalo está aqui no início. Então, eu vou colocar 1, 2, 3. Esse é o máximo de casas que ele pode andar. São 3 casas, mas tem que formar esse desenho em L. Ah, professor, então agora eu quero fazer um L para a direita. Dá para fazer? Dá. Olha lá. 1, 2, 3. Se tivesse alguma pecinha do meu adversário aqui, eu conseguiria pegar ela? Conseguiria tranquilamente. Ah, professor, e se eu tiver o peão aqui? Ele pula essa peça do peão? Pula. O cavalo é a única peça que consegue passar por cima das outras, quando estão assim na tua frente. Olha o exemplo. Imaginem que aqui está um peão do meu adversário. Vou deixar mais assim do ladinho para vocês conseguirem ver. O cavalo, ele pode comer essa pecinha aqui?
Ó, tem 1, 2, 3. Pode? Pode. Uhum. Então, olha lá. 1, 2, 3. Consegui pegar a peça do meu adversário. Vamos fazer um outro L. Ó, agora vamos fazer assim, ó. Deitado. Tem como? Vamos lá. Eu vou colocar uma peça do meu adversário aqui e aqui. Cavalo volta para trás no L. Volta. Ó, 1, 2, 3. Então, eu ainda consigo fazer um L e roubar, pegar a pecinha do meu adversário. Beleza? Se for aqui para cima, eu posso pegar? Também posso. Ó. 1, 2, 3. Eu estava nessa casinha. 1, 2, 3. Movimentei 3 casinhas e ó o desenho que ficou aqui. Ficou um L. Conseguem ver? Então, todo o movimento do cavalo é baseado na letra L. Já falamos da torre, já falamos do cavalo. Lembrando que esse movimento vale para os dois lados, tá? Ó, já falamos das torres, cavalo. Agora a gente vem pro próximo, que são os bispos. Ó, pega, focou. Bispo, essa pecinha. Qual que é o movimento do bispo? Bom, se o movimento da torre era em cruz, todas para cima, todas para baixo, para direita e para esquerda. Do cavalo é em L, deitado, ao contrário, normal, em pé, tanto faz. Todos os L's possíveis. O movimento do bispo, ele é assim, ó. É a cruz ali igual da torre, só que não. É um X. O movimento do bispo, ele trabalha em diagonal. Então, esse é o movimento aqui do bispo. Ó. Ele vai trabalhar em diagonal. Para um lado, para o outro, para baixo. Ou esquerda, direita, direita. Esse é o movimento do bispo. Vamos ilustrar. Imaginem que não tem... O meu bispo está aqui, ó. Vou colocar ele aqui na frente só para demonstrar para vocês. Qual casa que ele vai poder movimentar? Então, ó, eu trabalho só nas diagonais. Eu não posso com o bispo para frente, não posso para direita, esquerda, para baixo, não posso. Meu bispo é sempre nas diagonais, tanto para frente quanto para trás. Então, eu posso ir para frente e voltar com ele. Vamos ilustrar. Tem uma pecinha do meu adversário aqui, ó. Eu conseguiria, com o bispo, pegar aquela peça? Sim, conseguiria. Ó. 1, 2. Ele fez um movimento em diagonal. Se a peça do meu adversário estivesse aqui na casinha marrom, ele passaria do lado. 1, 2, reto. Ele não pegava essa peça, não pegaria essa peça. Ele poderia ir lá na frente e pegar outra, mas essa aqui, não. Se o meu adversário estiver aqui e o meu bispo estiver aqui, ó, tá vendo a diagonal? Eu posso pegar ele sim. Ó, 1, 2, tirei a peça dele. Poderia voltar? Sim, poderia. Tem o meu bispo aqui. É a minha vez de jogar, então eu consigo voltar e pegar essa pecinha. Lembra? O movimento dele é em X. Então, quantas casas eu quiser em movimento de X. Beleza? Já foi a nossa torre, cavalo, bispos e peões. Agora vem a artilharia pesada. Rainha e rei. A rainha e o rei é uma fusão dos movimentos das torres e dos bispos. A torre movimenta como? Em cruz. Frente e trás, esquerda e direita. O bispo movimenta como? Em X. Diagonal esquerda, direita, para cima e para baixo. Agora elas fazem esse movimento aqui, ó. Faz uma fusão e se transforma nesse aqui. Um asterisco. A rainha e o rei
podem se movimentar desse jeito aqui. Tem só uma diferença entre eles, eu já vou explicar. Então vamos lá. Vou trabalhar primeiro com a rainha. A rainha, ela pode se movimentar quantas casas ela quiser. Para frente. Quantas casas ela quiser. Para trás. Quantas casas ela quiser. Para os lados. E nas diagonais. Então, eu vou colocar aqui uns exemplos que a rainha poderia pegar se ela quisesse. Ó, o movimento da rainha... Opa, o movimento da rainha é esse aqui, em asterisco. Então, vamos trabalhar agora pegando para a esquerda. Se ela começasse nessa casa aqui, ela poderia pegar essa peça. Ok? Então, vamos voltar aqui nessa casinha. Diagonal para baixo. Ó, ela poderia vir pegar essa pecinha. Voltando na nossa casinha inicial de exemplo. Diagonal lá para cima. Poderia pegar. Voltando à nossa casinha de exemplo. Tudo para frente. Também poderia ir. Se ela quisesse, diagonal lá para a esquerda. Também poderia pegar. Opa! Ó. Viu? A rainha pode se movimentar para todos os lados que ela quiser. E eu falei que o rei, ele também tem esse movimento. O rei, ele se movimenta para o lado que ele quiser, porém o rei ele é mais limitado. Ele só pode se movimentar para todos os lados que ele quiser, mas somente uma casa. Só uma. Ó, ele pode vir uma para frente, uma para trás, uma para o lado, uma para o outro e nas diagonais. Então, o rei faz o mesmo movimento que o da rainha, só que somente uma casa por vez. A rainha, não. A rainha já faz o mesmo movimento, indo quantas casas ela quiser. Se ela estiver aqui, ela pode vir todas para frente, todas para um lado, todas para o outro, diagonais e para baixo. Ok, galera? É isso aí, pessoal. Essas foram as regrinhas de como movimentar as peças no jogo de xadrez. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida é só perguntar. Um abraço e fiquem bem. Até mais.